Você já sentiu isso? Aquela exaustão profunda e cansativa que não tem nada a ver com falta de sono. É a exaustão da alma, o cansaço que surge ao tentar manter todas as peças da sua vida unidas por pura força de vontade. O constante malabarismo mental, os pratos giratórios do trabalho, da família, das finanças e das esperanças pessoais. Você empurra, se esforça, planeja e se preocupa. Você tenta ser forte o suficiente, inteligente o suficiente e resiliente o suficiente para tudo o que surgir no seu caminho. Mas nos momentos tranquilos, quando o barulho do dia diminui, uma verdade profunda se instala. Você simplesmente não pode viver esta vida com sua própria força e poder. Você precisa de Jesus. Somente Jesus pode realmente conduzi-lo ao lado das águas tranquilas pelas quais sua alma tem sede. Somente Jesus Cristo pode renovar suas forças quando você sentir que não tem mais nada para dar. Então, por favor, ouça isso hoje. Não desanime com o que você está enfrentando. Não desanime com os acontecimentos deste dia, desta semana ou mesmo deste ano. E por favor, não permita que sua mente fique preocupada com o que pode acontecer amanhã. Em vez disso, aqui mesmo, neste exato momento, invoquemos juntos o nome de Jesus Cristo. Quero encorajá-lo a se juntar a mim em uma oração simples, mas profunda, para que Deus abra seus olhos espirituais. Por quê? Para que, em primeiro lugar, você não tenha mais medo. E em segundo lugar, para que quando Ele abrir os seus olhos, você possa começar a ver o que esteve lá o tempo todo. A cerca de proteção divina que o rodeia, os anjos que Ele ordenou que acampassem ao seu redor. Quando você começar a perceber essa realidade espiritual, poderá extrair dela um tipo inteiramente novo de força. Uma força que não vem das circunstâncias, mas do fato inabalável de que Jesus Cristo está ao seu lado. Quando você se sentir cansado e frustrado, quando o peso de tudo isso parecer pesado demais para suportar, quero que você grite. Clame em oração. Grite em louvor. Porque só existe um Deus que pode dar à sua alma o descanso que ela tanto deseja. Adoro como o salmista captura isso no Salmo 73, versículo 26. Ele diz: minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Algumas traduções dizem que Ele é a rocha e a força do meu coração. Agradeço a Deus por escrituras como essas, porque se você for como eu, então conhece esse sentimento intimamente. Quando enfrentamos dificuldades ou desafios, quando atravessamos esses vales de incerteza, as nossas mentes humanas entram imediatamente em modo de resolução de problemas. Tentamos descobrir como essa situação poderá funcionar para o meu bem? Nós, como pessoas, ansiamos pelos detalhes. Queremos dizer: Deus, se você vai abrir um caminho para mim, como exatamente você vai fazer isso? A que horas exatamente você virá em meu socorro? Quanto tempo terei que suportar esta provação antes que as coisas realmente comecem a mudar? Fazemos isso porque, naturalmente, não queremos que a nossa carne e o nosso coração falhem. Queremos nos sentir fortes, capazes e no controle. Mas o erro em exigir conhecer todos os detalhes, o erro fundamental em querer ser forte e capaz por conta própria, é que isso coloca a confiança em nós mesmos em vez de em Jesus Cristo. A ênfase da nossa fé deve estar sempre no Senhor, e não na nossa capacidade de saber tudo. A verdadeira confiança no Senhor soa mais ou menos assim: posso não saber tudo o que está acontecendo, mas uma coisa que sei é que minha carne e meu coração podem falhar. Mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Posso não entender por que isso está acontecendo. As coisas agora não fazem nenhum sentido lógico, mas sei que mesmo que meu coração e minha carne desistam, Deus é a rocha
e a força do meu coração e minha porção para sempre. Pense desta forma. Imagine que você está em um barco e esse barco navega na grande e imprevisível onda chamada vida. Esta onda tem seus altos gloriosos e seus baixos terríveis. São longos e lindos momentos em que o sol aquece seu rosto, a água está calma e tudo está tranquilo. Mas então, inevitavelmente, há momentos em que você encontra tempestades. Nuvens escuras se acumulam, o vento uiva e as ondas batem contra o casco. Agora, durante uma tempestade, a coisa mais infeliz acontece com muitos crentes. Ficamos tão concentrados na chuva, nos trovões e nos relâmpagos que esquecemos completamente quem está conosco no barco. Esquecemos-nos que aquele que está conosco no barco, aquele que acalmou o mar da Galileia com uma única palavra, nunca falhará. Esquecemos que no meio da tempestade, Deus é a força dos nossos corações e a nossa porção para sempre. E então, hoje, gostaria de encorajá-lo gentilmente a mudar sua mentalidade, para mudar sua perspectiva, para ativar sua fé. Porque saber algo e acreditar verdadeiramente em algo são duas coisas muito diferentes. Conhecer sobre Deus e acreditar em Deus são mundos separados. Pense nisso. Um incrédulo pode conhecer a Deus. Eles podem reconhecer a existência histórica de Jesus. Eles podem saber que existe um Deus que bilhões de pessoas adoram. Mas isso é tudo. É conhecimento intelectual. No entanto, um cristão acredita em Deus. Eles acreditam que Deus, Jeová, não apenas existe, mas é o amoroso Criador de todas as coisas, investido pessoalmente em suas vidas. Quando você sabe algo, é produto do aprendizado, da coleta de fatos. Mas quando você acredita, é um produto da confiança. Aqueles que buscam apenas conhecimento dirão que seu conhecimento pode ser comprovado pela ciência ou por fatos observáveis. Mas quando você acredita, é uma questão de coração. A crença é uma questão de fé. Jesus falou diretamente sobre isso no livro de João, capítulo 20. Ele disse a Tomé: "Você acreditou porque me viu? Bem-aventurados aqueles que não viram e ainda assim acreditaram." A tradução ampliada coloca desta forma: Jesus disse-lhe: "Porque você me viu, você crê agora?" Abençoados, felizes, espiritualmente seguros e favorecidos por Deus são aqueles que não me viram e ainda assim acreditaram em mim. Aqueles que simplesmente querem conhecimento só acreditarão depois de verem a prova. Mas aqui, o próprio Senhor está dizendo que uma bênção especial, uma segurança espiritual, repousa sobre aqueles que creem sem precisar ver. Crer significa que você confia no caráter de Deus, mesmo quando não consegue ver sua mão. Você não precisa ver anjos fisicamente para acreditar na palavra de Deus, que lhe diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você não precisa ver o Espírito Santo de forma visível para acreditar que ele está bem aí com você, seu ajudador e consolador. Veja, acreditar é confiar. Acreditar é entregar sua necessidade de controle a Jesus Cristo. Acreditar é sempre uma fronteira, um passo para o invisível, a partir do caráter daquele que se vê no seu coração. Em nossa vida cotidiana, somos constantemente confrontados com uma escolha. Temos a escolha de confiar em Deus ou ficar completamente sobrecarregados pelas nossas circunstâncias. Temos a escolha de confiar em Deus ou tentar desesperadamente encontrar uma resposta ou solução concreta, científica e lógica para tudo o que nos preocupa. Você pode passar o dia acreditando que um Deus amoroso está no controle, ou pode passar o dia hiperfocado em probabilidades, estatísticas e piores cenários. Você escolhe em que acredita. Você escolhe em quem acredita. Agora, temos que ter cuidado, porque a incredulidade está sempre ligada ao medo.
eles são inseparáveis. As pessoas que não acreditam verdadeiramente que Deus pode ser o seu provedor viverão num medo constante e persistente de perder os seus empregos ou a sua segurança financeira. As pessoas que não acreditam verdadeiramente que Deus é um curador ou que pelas suas pisaduras somos curados viverão num medo perpétuo pela sua saúde e pela saúde dos seus entes queridos. As pessoas com esta mentalidade muitas vezes não percebem que estão escolhendo ativamente o medo em vez da fé. Muitas vezes, olhamos as coisas apenas de um ponto de vista natural e lógico. Mas Deus não opera dentro dos limites da nossa lógica. Todas as probabilidades podem estar contra você. O relatório do médico, o extrato bancário, as opiniões dos especialistas, todos podem apontar para uma conclusão única e sombria. Mas Deus disse que você é mais que um vencedor por meio daquele que o ama. Todas as probabilidades podem estar contra você, mas lembre-se da promessa de que mesmo que você caminhe pelo vale da sombra da morte, você não temerá nenhum mal, pois Ele está com você. Veja, há momentos em que você terá que tomar uma decisão consciente de desligar todas as outras vozes. As vozes em sua cabeça e as vozes ao seu redor. Desligue a voz da incredulidade que sussurra: é impossível. Desligue a voz da dúvida que pergunta: você tem certeza que Deus vai superar esse tempo? Desligue a voz do desânimo que te lembra de todos os seus fracassos passados. Você deve desligar tudo o que é negativo ao seu redor, porque se você começar a ouvir a lógica, os fatos e as probabilidades em uma batalha espiritual, então tudo o que isso fará será alimentar o seu medo em vez da sua fé. Mas se você ousar dar uma chance a Deus, se você ousar acreditar em sua palavra acima do relatório mundial, você descobrirá que a incrível verdade de 1 Coríntios, capítulo 1, é real em sua própria vida, porque a Bíblia diz: mas Deus escolheu o que há de louco no mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que há de fraco no mundo para envergonhar os fortes. O que isso significa para você hoje? Isso significa que se alguém puder sentar-se aí e listar 10 razões lógicas pelas quais você não pode alcançar a visão que Deus colocou em seu coração, então tudo o que você precisa fazer é dizer-lhe: meu Deus usará o que você considera tolo para envergonhar a sabedoria deste mundo. Se alguém disser: você é fraco demais para ser usado por Deus, você está quebrado demais para ser ungido para o ministério, você tem que desligar essa voz e aumentar a voz do Espírito que lhe diz que Deus escolhe o que é fraco no mundo para envergonhar os fortes. Ouse acreditar. Pare de se concentrar em todas as razões pelas quais certas coisas não podem acontecer. Ouse acreditar em Jesus. Suas circunstâncias não estão muito distantes para que Deus possa alcançá-las e mudá-las. Sua situação não é muito complicada para Ele desvendar. Seu coração não está tão partido para que Ele o cure. Tudo o que você precisa fazer é acreditar. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, você é a luz de nossas vidas e declaramos hoje que acreditamos em você. Colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, todo o nosso futuro em você. Alguns podem confiar em carros e outros confiarão em cavalos, mas confiaremos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nossa oração hoje, Senhor, é que você fortaleça nossa fé. Aumente e fortaleça nossa fé, Rei Jesus. Ajude-nos a confiar em você como Jó, para que se perdermos tudo, se nossa carreira nos for tirada, se nosso lar e nossa segurança forem abalados, oramos para que tenhamos uma confiança inabalável. Oramos para que possamos sempre declarar as palavras de Jó: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele.
Você é aquele que nos dá a liberdade e liberdade de toda escravidão. Invocamos o seu santo nome porque na sua presença o milagroso acontece. Quando você está envolvido, Rei Jesus, o sobrenatural se torna natural. Nós convidamos você para este lugar, para nossas casas, para nossos corações, agora mesmo, Senhor Jesus. Mude a atmosfera deste lugar. Preencha este espaço com sua presença sagrada. Deixe sua unção cair e descansar sobre nossas vidas. Deixe que sua presença seja encontrada em abundância dentro das paredes de nossas casas, pois sabemos que a sua presença é onde podemos experimentar a quebra de maldições. Na tua presença, Senhor Jesus, toda palavra maligna dita contra nós torna-se inútil. Cada armadilha colocada diante de nós pelo inimigo é exposta pela sua luz. Na sua presença, Jesus, toda ameaça e ataque do reino das trevas é anulado e destruído. Por isso, convidamos você para nossas vidas, Rei Jesus. Habite em nossos corações, habite em nossas casas. Afaste todo espírito imundo, afaste todo espírito contencioso. Senhor, pedimos que afaste tudo o que não é de você. Declaramos que se não vier de Deus, não o queremos. Sua palavra no Salmo 31 diz: Ó, quão abundante é a sua bondade, que você armazenou para aqueles que te temem, e trabalhou para aqueles que se refugiam em você na cobertura de sua presença. Você os esconde das conspirações dos homens. Você os armazena em seu abrigo contra o conflito de línguas. Você armazenou bênçãos para nós, Senhor. Que possamos ser contados entre aqueles que te temem com reverência. Esconda-nos no lugar secreto da sua presença, para que nenhum mal possa nos encontrar ou sitiar nossas vidas. Senhor Jesus, oramos por sua graça e misericórdia. Tornemo-nos crentes que sempre admiram você. Crentes que nunca vacilam nem viram a cabeça ao ver os prazeres passageiros deste mundo. Pai, neste mundo, estamos no meio do mal. Estamos cercados de engano e de todo tipo de doutrina estranha. No entanto, olhamos para você, Rei Jesus, e para a sua palavra como nossa única luz verdadeira. Ilumine nossas vidas. Ilumine nossos olhos para que possamos ver a verdade das mentiras e a verdade do engano. Bem, isso é o encerramento por hoje. Espero que você tenha achado este vídeo útil. Se você deseja continuar recebendo conteúdo útil e informativo regularmente, a melhor maneira de fazer isso é se inscrevendo e ativando as notificações. Vamos continuar a conversa nos comentários. Deixe um amém se você concorda com esta mensagem. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima.